Efésios capítulo 3. Vamos falar do nosso Deus, né? Vamos falar através do louvor, Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, livro de Daniel, eu vou tratar no versículo 7. Amém? Vamos lá, versículo 7 do capítulo 3 do livro de Daniel, que diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste o decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não servis aos teus deuses, nem adorarais as imagens de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvistes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos potes, prostrai-vos e adorai a imagem de Cristo. Porém, se não a adorarem, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem a nós servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica tu sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meu Senhor amado, diante da tua poderosa presença, eu peço, derrama sobre nós a tua graça, o teu entendimento, Senhor, agora, e porque estamos aqui dependentes de ti, dependentes da tua revelação dos nossos corações. Aqui está a tua palavra, aí está o teu povo, e aqui eu estou, Senhor da glória, diante de ti. Fala conosco, Senhor, que eu querei a tua vontade, não segundo o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para este tempo, para este momento a qual nós estamos vivendo. Tu conheces a nossa real necessidade, que a vontade do nosso reino esteja Senhor, para ministrar em nossos corações. Assim eu te oro, crendo em ti. Aleluia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim. Então, nós vamos diante de uma palavra bem conhecida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E só Deus sabe, né, irmão? Como nós nos apresentamos diante de Deus. Só Deus sabe aquilo que nós vencemos e suportamos a estar de pé diante de Deus. E é mediante a isso que só Deus sabe. E eu creio que cada um aqui sabe do teu processo. Cada um aqui sabe da sua luta, da sua dificuldade, daquilo que venceu, daquilo que superou para estar aqui. E é mediante a isso. Porque às vezes as pessoas olham para a gente e não
ficar de pé diante de tudo que está vivendo, diante de tudo que está acontecendo? Como pode permanecer de pé? É porque só nós e Deus sabemos que nós vencemos para prevalecer diante de tanta circunstância que quer nos ver parar, que quer nos ver nos prostrar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós conhecemos um pouco dessa história e sabemos que esse rei, ele era um homem a qual o Senhor permitiu ele conquistar tudo que ele havia conquistado. Nós conhecemos um pouco da história e entendemos que o próprio Deus levanta esse homem e permite que ele dominasse sobre aquelas nações, sobre aqueles povos, porque é Deus que levanta. Todo posicionamento humano é constituído por Deus. É Deus que coloca, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que tira, é Deus. Tudo é Deus. Tudo é permissão. A gente vê um tempo aí que a gente vê pessoas questionando: por que fulano? Por que fulana? Por que ele? Era para ser fulano, mas tudo é constituído. Toda lei, toda autoridade humana, todo posicionamento humano é constituído. Foi Deus que levantou esse homem. Mas o nosso maior problema não é só não reconhecer que toda autoridade é constituída por Deus, mas é como também não reconhecer, louvado seja o santo nome do Senhor, que Deus é aquele que bota e aquele que tira. Louvado seja o nome do Santo do Senhor. Nós temos essa dificuldade de reconhecer que tudo na nossa vida é Deus. E é por isso que cada vez a gente questiona algumas coisas, algumas situações. Um texto nos diz que ele agora no seu segundo reinado, ou seja, bem no início, louvado seja Deus da sua liderança sobre os caldeus, sobre os babilônios, ele vai ter um sonho. E nesse sonho, Nabucodonosor, ele acorda um pouco conturbado, sem entender o que o próprio Deus estava falando com ele. E louvado seja Deus, agora ele vai reunir os satrapas, os sábios, entendidos, vai reunir todos aqueles para poder fazer com que aqueles homens pudessem revelar não só o que ele sonhou, como também interpretar o significado daquele sonho. E aí, louvado seja o nome do Senhor, quando todos
Isso aqui é o orgulho do homem, a soberba do homem, porque Deus já havia dito para ele: olha, o teu reino vai passar, o teu reino não vai ser eterno, e as coisas vão acontecer da maneira que eu determinei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não me cheio de soberba, cheio de orgulho, e a gente é o que mais a gente tem visto por aí. Pessoas, irmão, achando que porque eu ocupo uma posição, porque eu ocupo um estado, eu não falo isso só dentro da casa do Senhor, mas lá fora também. Pessoas que têm algum poder, algum cargo, louvado seja Deus, e não entendem que o tempo vai passar, porque Jesus disse na sua palavra que todo tempo passaria, que todas as coisas passariam, mas a palavra dele, aquilo que haveria de prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. E Nabucodonosor agora esqueceu, por causa do orgulho, por causa de tudo que ele conseguiu, de tudo que ele conquistou. Ele se esqueceu do que Deus havia dito a ele lá atrás. E agora o que ele vai fazer? Ele decide no meu coração: vou fazer uma estátua do meu jeito. E é por isso que muitas das vezes nós perdemos guerras e batalhas. É por isso que muitas das vezes nos frustramos, porque Deus já disse como deve ser feito, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Deus já disse como seria, mas nós queremos fazer da nossa maneira. E ele decide fazer uma estátua do seu jeito, toda de ouro. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é dizendo assim: olha, eu vou unificar todo o reino, eu vou unificar todos os povos ao meu domínio, ao meu comando. Não sabendo ele, irmão, que só existe um que domina, que comanda, que governa toda a terra. E esse é o nosso líder, o nosso Deus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora, ele constituindo essa estátua e ela já estando pronta, o texto diz que reúne-se povos, reúne-se nações de todas as línguas. E como esse homem aqui não é alguém que comanda a boca, não, esse homem aqui não é alguém que lidera uma cidadezinha, ele liderava a humanidade, a terra, porque todos se subjugavam a ele, aquilo que ele determinava. Louvado seja o santo nome do Senhor. E agora todos estão reunidos, e o decreto que foi feito era que todos deveriam se curvar diante daquele domínio, diante daquela autoridade, diante daquelas leis, porque aquilo ali representava isso. Louvado seja o nosso Senhor, governo. E todos teriam que se curvar diante desse poder, diante dessa autoridade. E o texto diz, irmão, que ali houve 3 jovens que não se prostraram. 3 jovens. E o texto vai dizer no versículo 7 que aqueles caldeus, aqueles que aconselhavam o rei, aqueles que se reuniam diante do rei, louvados por aqueles que influenciavam o rei, aqueles sentados, eles não se apresentar diante do rei, tomados de inveja, porque aqueles 3 jovens se sobressaíam no conhecimento, na sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode levar muita palavra para essa linha de pensamento, para nós entendermos que isso acontece ainda nos dias atuais. Alguém porque prevalece, alguém porque se sobressai, louvado seja Deus, ele é subjugado, ele é questionado, muitas das vezes até envergonhado, ridicularizado, exposto. E é isso que vai acontecer com esses 3 jovens. Eles agora tomados de inveja vão chegar para o rei. Nós sabemos que aqueles 3 que o Senhor constituiu, louvados, irmãos, isso aqui é interessante porque eles reconhecem que foi uma autoridade que levantou. Eles reconhecem que foi uma autoridade que colocou na posição. E é triste saber que no nosso dia, no nosso meio, tem pessoas que sabem que foi Deus que te levantou, sabem que da onde ele saiu só ele para te tirar. Louvado seja o santo nome do Senhor, mas se levanta no nosso meio, irmão, para desmerecer. Louvado seja Deus, para nos abater, para tentar frustrar o projeto de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o texto diz que agora eles levam isso ao conhecimento do Deus. Olha, esses 3 não adoram Deus. Esses 3 não te obedecem, não te respeitam. E esses 3 não querem se curvar diante da estátua que tu levantaste, amigo. E hoje eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim: eu estava lá pregando e eu falei
diante as propostas, os ensinamentos, as teorias que não condiz com a palavra. E o que tem gente dizendo, não, mas é meu líder, é meu pastor, tem que obedecer. Sabe o que é isso? Porque não lê Bíblia. Porque não lê Bíblia. Hoje nós temos o hábito de ouvir por aí alguém dizer assim, não olha para o homem, não, olha para Deus, porque Deus é perfeito e eu sou falho, mas eu aprendi que a liderança, ela tem que ser sim, reverência na terra. Porque Paulo vai dizer assim, olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu faço tudo o que Cristo faz. Glória a Deus. Se vocês olhar para mim, vocês vão fazer direito. Só que eu viver um tempo muito difícil. Pessoas que se colocam como líder, mas faz acepção. Pessoas que se colocam como líder, irmão, e é interessante aqui, porque se você for reparar o texto, esses jovens já foram elogiados por esse mesmo rei. Esses jovens aqui já foram enaltecidos, presenteados, abençoados por este mesmo rei. Mas porque agora o rei não quer fazer a vontade deles, eles vão ser expostos à própria morte. E a gente está vivendo um tempo difícil. Um tempo muito difícil. Enquanto você faz o que eu quero, você é uma bênção. Enquanto você dança o que eu toco, você é uma bênção. Mas saiu fora daquilo que eu quero, você já não presta e é deixado para morrer. Porque o texto vai mostrar agora que eles vão pegar esses três jovens, o próprio rei vai dar ordem. Olha, pega eles, amarra e joga no fogo. Só que eu acho interessante, eu estava lendo aqui, que no versículo 13 do capítulo 2 assim, saiu um decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, o buscaram a Daniel e os teus companheiros para que fossem mortos. Louvado seja o Santo Nome do Senhor. Ou seja, você vai ver aqui que antes deles se recusar a se prostrar, eles já tinham conhecimento do que ia acontecer caso eles não se prostrassem. Eles já sabiam que estava determinado para eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles já sabiam que se eles não fizessem aquilo que o rei havia determinado, era essa sentença: morte, fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é dentro disso
que eles não se encurvaram. Segura, fica segurando, porque senão eles não se encurvaram. E o texto vai dizer, irmão, que agora a ordem é dada. Lança no fogo, lança na fornalha. E o rei pergunta, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Quem é o Deus que vai livrar vocês dessa situação? E aí eles vão responder para o rei, Senhor, o soberano, o rei. Nós não sabemos, não podemos te responder sobre essa questão. Se ele vai nos livrar, nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos certeza, nós não vamos nos encurvar diante dessa estátua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava ali trocando a roupa para vir para cá e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Porque nós estamos vivendo um tempo, irmão, que a vontade é se prostrar. Diante de tudo que está acontecendo, a vontade é. Aleluia! Porque, irmão, pensa no cenário, a fornalha está aquecida 7 vezes. Olha quantos estão à volta observando. Imagina agora eles pensando, aqui a gente não passa. Dessa situação não tem como a gente sair dessa situação. De repente alguém pode ter pensado assim, mas é só essa vez. Vamos nos prostrar só essa vez. A gente ainda tem que pregar para esse povo. Não é assim, irmão. Já tem vem com as suas estratégias. Não só dessa vez. Olha só, se vocês morrerem agora, quem vai pregar para esse povo aí? Vocês que são referência, vocês que são. Mas a atitude deles, a decisão deles já tinha sido tomada lá atrás. Nós não nos contaminaremos. Nós não vamos nos prostrar diante do rei da Babilônia, diante da estátua erguida por ele. Irmão, e é um tempo difícil que nós estamos vivendo. Porque a gente vê situações aí que as pessoas estão. A Bíblia diz que uns confiam em carne, outros em cavalo, nós temos dimensão no oficina. Será que nós temos feito isso na nossa maneira? Tira essa cara. A gente vai se conhecer,
rei de toda a história. Foi o pior rei porque queimava seus filhos a ídolos, idolatrava, embora o Senhor o alcançou. Mas o que eu quero deixar para a igreja nessa noite, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente deseja. Eu estou falando porque eu estou vivendo, irmão. Eu enfrentei foi um câncer, não sei. E eu falava para Deus, faz a tua vontade, Senhor. Se eu tiver de perecer essa enfermidade, seja feita a tua vontade. Mas se o Senhor quiser me curar, que assim seja feita a tua vontade. Porque às vezes pedimos coisas ao Senhor, e aquilo que Ele nos dá, porque Ele ouve. A Bíblia diz que o que pede, você recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Deus deu a ele mais 15 anos, mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Abraão, sabendo que Sodoma e Gomorra ia ser destruído, ele vai pedir para que Ló seja livre. Cuidado com o que você pede a Deus. Eu sei que não é fácil servir ao Senhor. Eu sei que não é fácil não se prostrar diante daquilo que o inimigo nos oferece. Mas aprenda a viver a soberana vontade de Deus. Aprenda a pedir na tua vida somente aquilo que Deus tem preparado para você. Ele pede para que o seu sobrinho seja liberto. E aí o que acontece, irmão? Todos nós conhecemos a história. O incesto das próprias filhas que vão gerar filhos do seu próprio pai. E mais tarde nós vamos entender que daí vai gerar duas descendências que mais tarde vai ser inimigo da descendência de Abraão. Isso aqui é um despertamento para a nossa vida. Nós precisamos despertar acerca da palavra. Eu não preciso fazer na minha vida, eu não preciso que Deus faça na minha vida aquilo que eu desejo. Eu já aprendi na Bíblia que meu coração é enganoso, embora eu tenha muitos desejos. Eu estava conversando com a irmã subindo um monte, eu falei, não, meu desejo é aprender a dirigir. O desejo do meu coração é tirar a carteira. O desejo do meu coração é ter um carro. Só que aí ela falou para mim assim, pede porque Deus dá. Pede porque Deus pode até usar alguém para botar a chave na tua mão. Pede, irmão, porque Deus me deu. Eu falei, mas você já tem carteira. Deus te deu porque você tem condição de pagar. Deus não posso pedir um carro agora, embora é o que o meu coração deseja e a minha carne precisa. Porque todo dia eu tenho que ir ali na Penha fazer radioterapia. E é doloroso, irmão. Às vezes eu peço, apesar do cartão na van, eles me humilham. E aí eu tenho que dar uma volta, eu ando uma distância imensa. Eu chego em casa cansada de tanto que eu ando depois da radioterapia. Eu preciso de um carro. Só que, irmão, o que adianta eu pedir um carro agora se eu não sei dirigir? Se eu não tenho carteira? Se eu não tenho condição de manter? Deus já dá. Mas, irmão, de que adianta? Eu me embaraçar, eu me complicar, eu me enrolar toda, eu não estou trabalhando, como eu vou pagar? Então são questões que acontecem na nossa vida porque a gente não sabe viver a soberana vontade de Deus. É por isso que a fornalha é aquecida diante dos nossos olhos e a gente perece, a gente se prostra, a gente desiste, a gente não honra o nome de Deus porque queremos que faça a nossa vontade. E com certeza, irmão, eles não queriam entrar naquela fornalha. É só você parar um pouco e entrar na cena, diante daquela situação. Quem queria entrar, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mas eles decidiram, nós não vamos nos prostrar. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite, ainda que a situação piore, ainda que as circunstâncias se compliquem, não se prostre. Acredita na soberana vontade de Deus na tua vida. Acredita que tudo tem um propósito determinado por Deus. Acredita que esse processo que eu e você estamos enfrentando não é vão do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o texto diz que aqueles homens são lançados dentro daquela fornalha. Só que algo inesperado e inusitado acontece. O próprio rei que lançou, o texto diz que ele viu que não aqueles homens não estavam sozinhos. Alguém vai olhar para o teu processo, e o teu processo vai dizer, ela não está sozinha. Só Deus na vida dela, para estar passando o que ela está passando, é porque ela não está sozinha. Tem alguém andando com ela, tem alguém sustentando ela, tem alguém fortalecendo ela, tem alguém revestindo ele, tem alguém na vida dele. E o homem que se levanta e manda que retirem aqueles homens da fornalha. E aí ele vai fazer um outro decreto, um outro edito para que o nome do Senhor tão somente fosse adorar. E é isso que vai acontecer na minha tua vida. Mas todavia o propósito de Deus não era só engrandecer aqueles homens. O propósito de Deus não era só engrandecer o nome dele, porque ele é grande, mesmo a gente crescendo, mesmo a
Louvado seja o santo nome do Senhor. Tu tem se prostrado, ou eu tenho confiado no Senhor, mas eu tenho medo de morrer. Crente com medo de morrer, irmão, é porque não tem certeza da sua salvação. Irmão, não tem certeza que eu estou caminhando para lá. Eu estou caminhando para lá. E se Deus me recolher, porque eu já estou pronta para subir. Mas se eu não tiver, Ele vai me tratando até esse dia da redenção chegar. Mas até lá eu farei menção do nome do Senhor. Eu não vou me encurvar diante de decretos de homem, porque é lindo ver Daniel. Ele tinha todos os motivos por o decreto foi estabelecido que não era para ele orar, não era para buscar outros deuses a não ser o rei. Mas o texto diz que ele vai fazer aquilo que ele já fazia. Ele vai orar, louvado seja o santo nome do Senhor, olhando para Jerusalém. E na janela ele vai clamar em voz alta, porque se aqueles homens ouviram, é porque ele podia orar baixinho, né, irmão? Ele podia ali ficar só gemindo ali na verdade, ele continuava fazendo. E quando os crentes pararam de fazer o que faziam, já não se bastante evangelizar, crente está com medo de visitar, crente está com medo de pular, porque está com medo. E isso já é uma coisa que você está se prostrando diante de tudo isso que está sendo estabelecido. Se você for observar, como eu já disse aqui, se a gente não consegue se criar um pouco o que está acontecendo, imagina naquilo que é grande que está sendo preparado. Porque se você reparar esse texto de Daniel 3, ele faz uma comparação com o Apocalipse no capítulo 13. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você vai ver ali, irmão, também a palavra vai dizer no livro de Apocalipse que vai haver um líder, né? Louvado seja o santo do Senhor. Vai haver um líder que vai se levantar. E se você for ver, é muito similar, irmão. Eu estava lendo isso aqui, eu falei, Jesus, o povo caminha se deixando levar. O homem estabelece leis e decretos, o homem vai se subjugando porque não confia em Deus. Não tem confia. Imagina naquela época a nação de Deus aqui e os povos vizinhos, e foi estabelecida uma lei, e aí todo mundo vai lá fazer o que foi estabelecido. E aí imagina aquele povo que é de Deus, que recebe toda a orientação do céu, que recebe a palavra de Deus, e um junto, e lá atrás fazer também. Não porque tem que fazer, porque está todo mundo fazendo, irmão. A gente precisa atentar para a palavra de Deus. O problema é que hoje a gente pega muito o que está sendo pregado, mas não se lia nas escrituras. Porque antigamente tudo que era falado não, as pessoas já abriam a Bíblia para ver se era aquilo mesmo que estava sendo falado, mas hoje não é assim. Louvado seja Deus, aqui no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11, vai dizer assim: ouvi ainda, outra besta emergida da terra, possuía 2 chifres parecendo um cordeiro, mas falava com dragão. E exerce toda a autoridade a primeira vez na sua presença na terra, e os seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e também opera grandes sinais. Versículo 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que cuidaram a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, façam lunar na besta, aquela que ferida espada sobreviveu, e lhe foi dado a comunicar que foi a imagem da besta, que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então a gente está vendo uma comparação, de um governo, de uma liderança que vai fazer uma adoração forçada, mundial. Então está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo, mas o povo está disperso. O povo está sendo levado pelo que o homem está falando. O homem falou que tem que fazer. Então nós estamos, cadê a nossa confiança, irmão? Parece que esse Deus que nós servimos hoje não é o mesmo que livrou esses homens da fornalha. Parece que esse Deus que nós servimos hoje não é o mesmo Deus que fez o povo passar em terra seca. Cadê essa fé que nós professamos, mas não vivenciamos? Cadê essa confiança que nós lemos aqui e entendemos qual é o final? Porque nenhum governo, Deus já havia dito lá para Nabucodonosor, todos esses reinos vai passar, mas um reino há de se levantar. Ou seja, a palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo, mas o povo está disperso. A igreja está dispersa na terra, confiando no homem, confiando na saída que o homem tem, mas nenhum governo, nenhuma autoridade, humanamente falando, tem o poder de nos trazer a paz eterna que só o nosso Deus tem para nós.
Né? E a gente vê essa situação aqui desses 3 jovens. Eram jovens. Quando você fala de jovem, você entende o quê? Pessoas que têm muita coisa ainda para viver. Pessoas que têm muita coisa ainda para aprender. Mas com essa palavra a gente está aqui para nos ensinar. Como nós devemos nos portar diante das circunstâncias que nos apresentam. Diante de tudo que está acontecendo à nossa volta. Diante de tudo que está se levantando à nossa volta. Nós temos nos encurvar. Nós temos nos prostrar. E nós não estamos fazendo menção desse Deus. Porque temos medo de morrer, temos medo de perder, temos medo. Nós estamos, a igreja está com medo. E quando alguém lá fora olha para a igreja com medo aqui, eles não encontram a esperança. Porque a nossa esperança está no Senhor. E nós, como sal da terra e luz desse mundo, nós trazemos esperança para esse povo. Eles olham para nós e veem em nós expectativa. Porque a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que aquele homem desesperado, porque o seu filho estava endemoniado, eles não recorreu ao discípulo. Mas o texto vai dizer que aqueles discípulos despreparados não conseguiram resolver o problema daquele homem. Não conseguiram repreender o demônio que estava atuando na vida desse homem. E aquilo que estava acontecendo naquela época está acontecendo hoje. Alguém chega pra gente, mas cada vez não tem uma palavra. Nossa, isso aqui é tremendo. As pessoas chegam buscando em nós uma resposta, nós não temos. Mas para mim também está difícil. Não, irmão, mas para mim o negócio também está complicado. Não é isso que eles querem ouvir da nossa boca. Eles querem ouvir de nós uma palavra que traz esperança. Olha, está difícil aqui, mas a Bíblia diz que chegará um dia em que todo choro cessará, que toda lágrima será secada dos nossos olhos, que lá não haverá morte. É isso que eles querem ouvir da gente. Está difícil aqui, mas há uma esperança. É interessante porque aquele rei, ele era assim, olha a condição de vida daquele homem, cercado por um monte de homens, louvado seja Deus, mentirosos, louvado seja idólatras, homens terceiros e só 3 jovens. Com Daniel 4, que era fiel ao Deus único. Olha a diferença que faz a nossa fidelidade nessa terra. 4 naquele reino eram fiel a Deus, adoravam a Deus em espírito e verdade, não se contaminavam, estavam dispostos a chorar, a gemer, a sonhar pelo nome do Senhor. E a igreja hoje não está dessa maneira. A igreja não quer chorar, a igreja quer ser exaltada, a igreja quer ser honrada, a igreja quer tantas coisas, irmão, que o Senhor não nos prometeu nessa terra. O Senhor nos prometeu uma glória futura. E é por causa disso que nós vamos caminhando, perdendo a nossa fé, perdendo a nossa esperança. E não temos nada, não temos saída para dar para esse povo. Porque ele foi para o Pai. Mas ele nos deixou aqui como testemunhos dele. E eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que ainda que você chore, ainda que você tenha que gemer, ainda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, faça menção no nome desse Deus. Mostre para essa humanidade que há esperança, que eu posso perecer aqui, eu posso perder aqui, mas há uma promessa futura para mim lá na glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. É essa mensagem que a igreja tem que levar para esse povo. Louvado seja Deus que está sendo levado. Louvado seja Deus por esse poder humano. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o poder, irmão, é uma coisa que é terrível. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. O poder, ele cega o homem. Ele faz o homem não ter sensibilidade à voz de Deus. Ele faz o homem se esquecer das promessas. Porque Deus já havia falado com ele lá atrás, mas ele se esqueceu. E quantos estão aí fora em busca de poder? Louvado seja Deus, o poder falso, o poder corrompido, se esquecendo das promessas de Deus pra gente. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele já sabe qual vai ser a surpresa. Todo dia eu ia para a casa do Senhor. Todo dia eu dobrava meu joelho, eu botava a minha Bíblia, eu louvava, eu adorava a Deus. Mas a responsabilidade que a gente tem que exercer na terra. A responsabilidade que eu tenho, porque há uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida nessa terra. Imagina agora ter que morrer para o nome de Deus ser glorificado. E é isso que o Senhor Jesus nos ensinou.
ensinou em toda a sua trajetória. Ainda no final, depois de ser ressurreto, alguém vai perguntar para ele: Senhor, é nesse tempo que o teu reino será resistido na terra? É nesse tempo? Quer dizer, depois de tudo aquilo, eles ainda não entenderam. Então, irmão, a gente precisa entender acerca da palavra que o Senhor está falando com a gente, acerca da mensagem que Jesus deixou para a gente, acerca daquilo que o Senhor preparou para o meu e para o teu coração. Mas nós queremos fazer a nossa vontade. E por causa da nossa vontade, nós vamos ser muitos de nós, se não voltarmos para a palavra, muitos de nós seremos lançados no fogo eterno, aonde a Bíblia diz que o bicho não morre. Muitos de nós seremos lançados lá, porque estamos deixando passar. Louvado seja Deus, aquilo que o Senhor. É muito bonito cantar, é muito bonito pregar, é muito bonito ser honrado, é muito bonito estar na frente, é muito bonito, mas irmão, evangelho está muito mais além do que isso. Não ali para missionário, ali para pastorear, irmão. Eu sou serva, e mesmo assim tenho negligenciado muito em servir ao meu Senhor. Nós temos que voltar para a palavra. Nós temos que voltar a ter sede dessa palavra, meditar nela de dia e de noite e viver verdadeiramente esse evangelho. É difícil, mas é necessário, porque há um fogo preparado. A Bíblia diz no livro de Salmos, se não vai lembrar, Salmos 9,17, que o inferno está preparado para lançar Satanás e toda a nação que se esquece de Deus. E muitos têm se esquecido de Deus. Está confiando no governo, está confiando no auxílio, está confiando na injeção, está confiando Não, tem gente que está confiando no ano que vem. Vendo tanta gente morrendo, mas eu não plano para o ano que vem. Não, porque ano que vem basta pegar de um Senhor. Vamos voltar para a palavra. Vamos verdadeiramente viver esse evangelho, aonde Deus, tão somente Ele, eu não sei o que Ele tem para mim amanhã, eu não sei o que Ele tem para os meus, eu não sei, mas eu estou como esses 3 jovens. Quanto a isso eu não tenho que responder, mas uma coisa eu já decidi no meu coração: a não me prostrar diante a esses ídolos que estão sendo levantados, porque o meu propósito único é sempre assim. Amém? Que a igreja possa ficar com essa palavra, se coloque de pé. Louvado seja Deus. Eu sei, irmão, aquilo que tem sido levantado diante de mim para tentar me fazer prostrar. Cada uma que sabe de si, cada uma que sabe do seu processo. E outra coisa é interessante, porque muitas das vezes aquilo que nos faz nos prostrar, nós não conseguimos enxergar. Aquela estátua era para que todos tivessem a dimensão, todos pudessem olhar para ela. Mas tem, louvado seja Deus, situações que se levantam na nossa vida e está nos fazendo se prostrar, mas a gente não consegue enxergar. Mas que nessa noite você possa orar dessa forma: Senhor, me mostra aquilo que tem trazido apostasia para a minha vida, aquilo que tem feito se prostrar diante das circunstâncias. Me mostra. Irmão, muitas das vezes, quando o Senhor te mostrar, você vai ser confrontado. Porque isso aconteceu comigo esse dia. Rapidamente, para encerrar a minha oportunidade, eu orei a Deus. Eu cheguei na minha casa às 3 horas da tarde e eu orei ao Senhor e falei: Senhor, tem coisas em mim que eu sei que precisa ser tapada, mas existem coisas que eu não consigo ver. Que o Senhor possa me revelar, Senhor, aquilo que eu não consigo ver. Porque imagina você andando no escuro e você não consegue, você tropeça, você cai. E muitas das vezes a situação está escura e você não consegue ver, você está tropeçando. E aí eu orei ao Senhor, eu orei a Deus: Pai, me mostra, me revela. E fui para a casa do Senhor. E aí a irmã foi pregar, irmã, e ela falou assim: irmã, ela contou algo que eu tinha acabado de viver ali dentro da igreja. E ela falou dentro da sua oportunidade, ela falou assim: para de querer impressionar as pessoas. Você tem a mania de querer impressionar. E isso aí te traz dor, porque quando isso não acontece, isso te traz dor. Irmão, aquela palavra entrou como uma flecha. O culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, irmão. Mas aquilo me doeu tanto, eu fui para casa, eu não dormi. E eu falei com Deus: Senhor, eu tenho essa mania de querer influenciar. E mesmo naquela semana toda, Deus começou a me mostrar que eu tinha esse defeito. Deus começou a falar comigo, irmão. Deus me mostrou situações. Tá vendo aquilo ali? Tira aquilo dali, porque você nem gosta daquilo ali, mas você só bota ali para as pessoas verem. E aí Deus começou a falar comigo durante aquela semana. Aquela palavra me confrontou, eu não queria aceitar. Mas ali, irmão, toda a escama caiu diante dos teus olhos. Eu falei: Senhor,
Então que nessa noite você possa pedir a Deus qual é o ídolo, qual é a situação que tem se levantado diante de você e tem te feito se prostrar, se curvar, ao ponto do nome do Senhor ainda não ter sido glorificado na tua vida. Louvado seja Deus. Eu quero orar ao Senhor. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, queremos te glorificar por essa palavra, por tudo que o Senhor revelou ao nosso coração. Embora sabemos, ó Deus querido, que de nada somos merecedores e mendigos de estarmos aqui. Como já foi dito, Senhor, tu conhece cada luta, cada processo, cada circunstância, aquilo que a tua filha já venceu, mas aquilo que a tua filha ainda precisa vencer. E sabemos que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Senhor, seremos dados a situações para nos provar, para fazer verdadeiramente saber qual é o Deus que nós servimos. Ó Deus, sabemos que nós não temos que provar nada para ninguém, Senhor, a não ser para nós mesmos, se verdadeiramente estamos professando uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Nessa noite, Senhor, eu sei de mim, eu sei da minha vida, mas cada um aqui, ó Pai, eu creio que está apresentando diante de Ti aquela situação que tem feito, ó Pai, os Teus filhos se prostrarem, se curvarem, Senhor, e após isso o Teu nome não tem sido glorificado, o Teu nome não tem sido adorado, porque estamos colocando tantas coisas como prioridade, Senhor, a saber até mesmo a nossa vida, mas nós aprendemos com a Tua palavra que quem perde aqui, acha lá, Senhor, que possamos professar o Evangelho genuíno e verdadeiro, para que almas possam ser alcançadas por Teu reino, porque mediante a essa situação ao qual Teus filhos decidiram no coração, não se curvar diante daquele ídolo, diante daquela estátua, um novo decreto foi estabelecido, e eu quero, ó Pai, mediante a Tua palavra, profetizar sobre as nossas vidas, meu Senhor, que todo decreto levantado pelo inimigo da nossa alma se frustrou, ó Deus, e mediante a nosso posicionamento diante de Ti, um novo decreto, Senhor, está sendo editado, um novo decreto está sendo estabelecido para nossas vidas, meu Senhor, no qual o Teu nome, meu Deus, o Teu nome vai ser glorificado, o Teu nome vai ser honrado, muitos verão, muitos ouvirão o Senhor. Pai, porque se nós fizermos menção do Teu nome e não me curvarmos aqui, a Tua palavra diz que chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Assim nós choramos crendo, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque não é fácil, mas se o Senhor nos ajudar, Senhor, nós vamos conseguir fazer com que o Teu nome tão somente seja adorado, com que o Teu nome tão somente seja glorificado, e não vamos nos encurvar diante de nenhuma circunstância. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certo, da nossa vitória em Cristo Jesus. E aqueles que creem retornam. Aí você, se você não obedecer, aí você vai fazer esse Cristo que ficou. Né? E Deus está pronto para nos abençoar. Né? E nós vamos sacrificar, não fazer, né? Tal, de prata, de ouro, de trabalho. Né? E quando olha para o decreto, vai jogar a cidade, o que acontece? Quando ele joga, os que jogaram dentro da fornalha, não tinha. Aquele é o homem mais forte para jogar os 3 anos dessa fornalha. O povo lambeu ele, queimou ele. Mas jogaram ele lá dentro. Quando ele estava lá dentro da fornalha, ele passeava dentro do povo. Agora, será que agora ele está jogando dentro do povo? E nem o cabelo da cabeça dele queimou. Mas aí